Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que está na dúvida entre jornalismo e letras. Fim de ano, época de vestibular, muitas pessoas naquele processo de decisão ou indecisão sobre o que seguir na carreira. Por isso eu resolvi compartilhar a minha experiência com essas duas faculdades para ajudar você a escolher. Seria muito fácil pedir para você consultar a ementa do curso, mas eu sei que isso não é o suficiente. São vários fatores que podem ajudar você ou deixá-lo mais indeciso ainda. Bom, a faculdade de jornalismo foi a primeira que eu fiz. Logo quando eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade em 2005, faz muito tempo. E na época eu queria trabalhar com rádio, com até TV. Isso me interessava também bastante. Mas eu acabei me interessando muito mais por escrita, assessoria de imprensa, que é o que eu faço hoje. Atualmente eu trabalho como assessora de imprensa no setor público. E anos mais tarde a vida acabou me levando para a faculdade de letras porque eu fui dar aula. Eu dei aula de língua portuguesa como professora eventual no estado. Não sei como é que está hoje, mas na época só com o bacharelado você poderia dar aula. Então eu tinha carga horária de acordo com o meu histórico escolar para dar aula de português e sociologia, e eu acabei me encontrando. Depois eu me tornei professora de inglês e foi aí que eu decidi cursar letras. Aliás, só um adendo, quando eu dei aula de língua portuguesa, isso foi em 2012, eu cursava logística na FATEC de Santos, aqui litoral de São Paulo, mas como eu sou de humanas, assumidamente de humanas, a faculdade de logística não me apeteceu e eu acabei largando assim depois de 1 ano e meio. Fiquei muito triste, mas foi a melhor decisão que eu tomei porque não era definitivamente o que eu queria fazer na minha vida. E quando eu comecei a dar aula de inglês, isso já foi em 2014, no ano seguinte eu resolvi então cursar a faculdade de letras. Então eu acabei depois me formando e para mim foi um complemento, assim, foram duas faculdades que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, que é escrever. E claro, o canal também, porque tem tudo a ver com as minhas formações e eu tento sempre colocar esses dois universos aqui no canal. Então, nas minhas duas formações, eu percebi duas coisas distintas. A primeira é que o jornalismo foi uma escolha com base nos meus objetivos e expectativas, e já a faculdade de letras foi algo que me levou. Então, na faculdade de jornalismo, eu tinha a expectativa de trabalhar com rádio, com TV, e na faculdade de letras eu já estava dando aula e eu queria me profissionalizar nessa parte de licenciatura. Ou seja, eu cursei licenciatura em letras porque também existe o bacharelado em letras. E eu mencionei isso porque de repente você já tem a oportunidade de dar aula, ou você já tem a oportunidade de repente trabalhar com algo mais relacionado ao jornalismo, mas não se esqueça dos seus objetivos de vida. Então, para você decidir, a primeira coisa que eu indico a você é traçar o seu objetivo. O que você quer fazer da vida? Como você se vê hoje ou daqui a alguns anos? O que você faz e traz uma satisfação enorme, porque tudo dá trabalho. Tem dias que, por mais que você goste muito, você está cansado, não está disposto, tem que escrever, que é o meu caso, não importa se você está inspirado ou não. Então, quando você faz aquilo que você não gosta, que definitivamente não é a sua praia, fica ainda mais penoso. Então, coloque no papel quais são os seus objetivos, aquilo que você gosta de fazer, até os seus hobbies, o que você gosta de ler, tudo que você acha interessante. Depois, é super importante você verificar a ementa dos cursos, principalmente da instituição, se você já escolheu uma instituição onde você pretende estudar. E a diferença básica entre o jornalismo e a faculdade de letras
é que o jornalismo, o foco do jornalismo é a notícia, então você vai estudar para aprender a comunicar tudo que tem a ver com esse universo. E a faculdade de letras, a licenciatura em letras, o foco é no ensino da língua e também no ensino de literatura, em linguística, assim como o bacharelado em letras, que também tem a parte da estrutura, das palavras, de frases, essa parte de linguística. E nessa área você pode atuar como revisor, como pesquisador. Já em licenciatura você também pode atuar nessas áreas, mas o diferencial é que você estará apto para dar aula, principalmente onde se exige a licenciatura, que é o caso do ensino médio, ensino fundamental, os anos finais, vale frisar que são os anos finais do ensino fundamental. Então, na faculdade de jornalismo, a gente aprende a escrever a notícia, a gente aprende a comunicar essas notícias por meio de vários veículos. Então, eu tive aula de TV, até de edição, né? A própria edição da notícia, editorias, impresso, rádio, online. Hoje em dia também tem a parte de mídias, né? Mídias sociais. Eu tive aula também de assessoria de imprensa, tive aula de língua portuguesa, porque também faz parte. E matérias também como ética, jornalismo investigativo. Algumas faculdades eu já vi que também oferecem jornalismo esportivo e tem também as matérias que não são diretamente ligadas ao jornalismo, mas elas são comuns na área de comunicação. Então, quem vai estudar propaganda, publicidade e propaganda, relações públicas, é importante aprender como sociologia, teoria da comunicação também. Então, em todos os anos, principalmente até o terceiro ano, eu tive várias matérias ligadas à sociologia, antropologia, até psicologia também. Que mais? Cidadania, cultura brasileira. Então, porque não basta você saber escrever, é importante também você ter todo um repertório. Já na faculdade de letras, aliás, deixa eu já até mencionar que no curso de jornalismo foram 4 anos e na licenciatura em letras foram 3. E basicamente a gente estuda gramática, então todos os anos eu tive gramática, literatura, história da literatura e as matérias didáticas. Então tudo que é ligado ao ensino. A própria matéria de didática, a história da educação, teorias pedagógicas, psicologia da educação. Também tive aula de sociologia, mas sempre voltada para a educação. Eu também tive aula sobre história e cultura greco-romana, então a parte de mitologia, do teatro, porque tem tudo a ver com literatura. Claro, eu também não posso deixar de mencionar que eu tive aula de filosofia nos 2 cursos, mas claro, com focos diferentes. Então, como eu disse, tudo tem a ver com o seu objetivo, se é escrever, se é dar aula. Para mim, cursar letras foi um excelente complemento para o curso de jornalismo, até porque eu sempre gostei de ler. Aliás, foi na própria faculdade de jornalismo que eu comecei a ler bastante. E eu achava que cursando letras o meu objetivo era aprender mais sobre gramática e eu acabei me apaixonando ainda mais. E agora eu vou comentar brevemente o que eu achei dos 2 cursos. Bom, o curso de jornalismo foi o que me fez aprender muito sobre escrita. Nem foi na faculdade de letras, foi na faculdade de jornalismo que eu aprendi a escrever e também onde eu aumentei consideravelmente o meu repertório cultural. Eu tive acesso a muito conhecimento, a muitos livros, então foi muito importante e depois se tornou a minha profissão principal. Então, se você tem o objetivo de escrever, de trabalhar com revisão de texto, o curso de jornalismo já pode te dar essa habilitação, digamos assim, né, em relação à revisão de textos. Já a faculdade de letras foi, claro, a que me ensinou a dar aula, então esse fator foi super importante para mim e também foi o que me fez
aprender muito sobre literatura, porque eu acabei entrando em contato com autores e, claro, teorias, aprendizados que eu nunca imaginava, principalmente em relação à literatura africana de língua portuguesa, algo que infelizmente eu não estudei na época do ensino médio, então eu achei muito interessante e também necessário. E o foco da escrita na Faculdade de Letras é a escrita acadêmica, então eu tive algumas matérias de escrita, mas para escrever um trabalho acadêmico, relatório de estágio. Então, dependendo do seu objetivo de escrita, se esse for o seu desejo, analisa se vale a pena você cursar jornalismo ou letras. Se mesmo assim você ainda estiver com dúvida, existem ainda outros cursos, calma, não estou deixando você com mais dúvida, mas de repente pode ser que atenda melhor aos seus objetivos, como a Faculdade de Escrita Criativa, Faculdade de Estudos Literários, a própria Faculdade de Publicidade e Propaganda e até Relações Públicas. E claro, independentemente da sua escolha, é sempre importante a gente continuar estudando depois de formado, até porque as coisas mudam, evoluem, para você também poder se atualizar. E você pode depois complementar com um curso livre, uma pós-graduação. Por exemplo, eu cursei pós-graduação em Língua e Literatura, então é interessante para quem cursou jornalismo apenas, assim como existem também cursos de pós-graduação na área de jornalismo. Se de repente você se formou em letras e foi trabalhar nessa área, você pode fazer também uma complementação. E outra coisa também que eu gostaria de mencionar é que acho que todo mundo vai passar por isso, ou já passou, é que em alguns momentos do curso a gente vai ficar com dúvidas, vai ficar desanimado, e isso faz parte, mas não desista se está dentro do seu objetivo. Eu quase larguei jornalismo e ainda bem que eu não fiz isso, porque eu iria me arrepender. Hoje é a minha profissão e eu gosto muito do que eu faço e faz parte. A gente não vai se dar bem com todas as áreas, então o jornalismo tem algumas que eu não curto muito. Eu tinha expectativa, como eu disse, de trabalhar com rádio e depois não era mais, nem TV. Mas claro, hoje eu acabo gravando vídeos e eu gosto muito. Quem sabe um dia eu gravo podcasts e isso tem tudo a ver com rádio. E tem matérias que a gente vai ter mais dificuldade, isso faz parte. E eu encontrei um link bem interessante do Guia do Estudante da Editora Abril, eu vou deixar aqui na descrição para você ler. Fala sobre a diferença entre o bacharelado e a licenciatura em letras e menciona também alguns outros cursos. Agora eu gostaria de saber de você, se você tem dúvidas, se eu consegui esclarecer suas dúvidas, se eu consegui ajudar você de alguma forma, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou do vídeo, aproveite e deixe o seu like. E também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!